Fala, amiguinhos! Hoje nós vamos fazer a última prova do Colune aqui, né, do nosso canal, porque eu já resolvi todas. Olha só, as que estão lá no site de 2021 até o ano de 2013, né? Hoje a gente está fazendo a correção do ano de 2013. Espero que vocês curtam aí esse vídeo para me ajudar, compartilhe, né, com os coleguinhas de vocês da escola, do cursinho, enfim, né? Mas essa prova, gente, olhando essas provas, né, é muito interessante para vocês que vão fazer o vestibulinho aí, para vocês conhecerem as principais pegadinhas e tudo e tal. Agora, uma palavra que me definiu essa última prova foi ranço, né? Achei uma prova meio mal bolada em comparação com as demais, né? Porque eu fiz todas as provas do Colune posteriores a essa. Eu falei assim, nossa, o Colune, ele tipo assim, ele é de um nível que a gente tem que tirar o chapéu. Tanto é que é a melhor escola pública do Brasil, né? Já foi eleita várias vezes. Mas assim, tem que tirar o chapéu para a prova do Colune, né? Muito bem elaborada, uma questão que engloba vários conhecimentos da matemática. Então, são provas muito bem feitas. Porém, essa eu achei mal feita, achei ela ambígua, quer dizer, tem duplas interpretações, tanto para o enunciado quanto para as alternativas, né? Então, assim, eu não gostei muito dessa prova, não, tá? Vocês vão ver aí que ranço é a palavra que define. Eu até vou falar, não, que questão chata. Ah, não, gente, não aguento mais essa prova, enfim, né? Mas resolvi todas com vocês. Só por isso eu já mereço a sua curtida, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Uma prova chata dessa eu tô aqui fazendo com vocês é em respeito ao meu público, né? Mas, enfim, é isso. Vamos parar de falar mal da prova e vamos lá ver as pegadinhas que eles tanto querem que vocês caiam, beleza? Então, vamos lá, amiguinhos, lembrando que o caderno, tá, com o gabarito também, estão aqui na descrição do vídeo, ok? Agora, olha só, a primeira questão desse caderno 1, né, é essa daqui, ó, 25, ela foi anulada, então a gente nem vai gastar nossa saliva, né, para ela. Então, vamos começar a 26. Vou ler o enunciado dela aqui com vocês. Questão super chata, tá? Carlos pretende presentear sua esposa, Neiva, Maria Mendonça, com um colar de bambu, contendo as iniciais do nome dela. Por ser muito habilidoso, Carlos é quem construirá o colar. Sabendo que o formato e o tamanho das letras são equivalentes ao traçado, na figura abaixo, determina a quantidade de bambu que Carlos irá gastar na confecção do colar. Dados. AB é paralelo, esse símbolo aqui, ó, significa paralelo, tá? Esse lado é paralelo a esse. O ângulo ABE, que é esse angulinho aqui, ó, onde está o cursor, é igual a alfa. E o seno desse ângulo é 4/5. BCE é retângulo, quer dizer que esses ângulos aqui são retos. E a área da figura total, ABCD, que é esse trapézio, digamos assim, corresponde a 30 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Gente, eu vou confessar para vocês que eu tô pé da vida com essa questão. Por quê? Na minha humilde opinião, ela também deveria ser anulada. Porque ela tem uma ambiguidade, primeiro, no enunciado dela. Ela é uma questão que quis, assim, encher o negócio de fuleiragem, mas ficou mal escrita, que te leva para dois possíveis caminhos. Um dos caminhos tem alternativa lá, só que ela não é a alternativa correta. E o outro caminho, que seria a outra interpretação, sequer tem alternativa. Ou seja, essa questão deveria ter sido anulada, sim, senhores, mas ela não foi anulada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O gabarito, ela é a questão 26 do gabarito 1, tá? É letra C. A letra C seria essa letra aqui, ó, 15 raiz de 15. Eu vou mostrar para vocês o cálculo que essa resposta a gente consegue chegar nela e naquela lá a gente não consegue chegar. Então, assim, eu tô pé da vida, porque tem um tempão aqui, ó, fazendo essa questão de tudo enquanto é jeito que você imaginar e não dá para chegar na resposta do gabarito, certo? Então, vamos lá, amiguinhos, desabafos à parte. Essas provas, gente, realmente, tá? Acontece uma coisa que é assim, ó. Eles colocam lá o enunciado e tal, se ninguém reclamar, entendeu? Passa batido. Mas depois, se a gente der uma olhada, talvez, tá? Eu tô falando aqui humildemente, porque eu já vi isso acontecendo em outras questões. Pode até ser que eu esteja enganada nessa, mas eu acho que essa questão deveria ser anulada, mas não foi anulada porque ninguém reclamou, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que resolveria. Aqui, no português, ele fala, olha só, sabendo que o formato e o tamanho das letras são equivalentes ao traçado na figura. Então, o que eu pensei? Um modo de pensar, tá? Que essas, do jeito que tá aqui, já tem a inicial da mulher. Porque, olha só, aqui seria a letra N, que eu tô traçando aqui. Peraí que eu vou trazer para cá, pro Paint, pra gente poder rabiscar. Aqui, ó, já seria a letra N, tá vendo? Onde eu tô rabiscando. A letra M, ela poderia ser, tipo assim, ó, um pouco torta, né? Assim, ó, M e outro M, ou seja, isso aqui, como é uma coisa artística, poderia representar as três letras, um N e dois M's. Concorda comigo? Então, se fosse assim, isso aqui, ó, só contabilizando quanto que vale essas
1, 2, 3, 4 barras, eu já conseguiria escrever o nome da mulher. E se eu fizer isso, que para mim é uma interpretação completamente viável do enunciado, a resposta da letra A, e a letra A não é a correta, vou mostrar para vocês. Então, vamos lá para a geometria do negócio, porque o português da questão avacalhou tudo, né? Aqui ele falou que esse ângulo ó, é um ângulo alfa, e o seno desse ângulo é 4/5. Então, vamos deixar isso aqui reservado em uma tigela. Eu tenho especial interesse em descobrir quanto que vale esse cateto, digamos assim, e a hipotenusa desse triângulo. Só que esse cateto, você concorda comigo que ele é o cateto adjacente? Então, lembra da frasezinha, ó, sou, ca, to, a. Se eu quero o cateto adjacente à hipotenusa, eu precisava da relação do cosseno. E o cara me deu relação de seno, né? Porque ele não quer facilitar a nossa vida. Mas nós sabemos, não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, eu vou contar para vocês agora, tem como a gente descobrir o cosseno de um ângulo dado o seno desse ângulo. Como que a gente faz isso? A gente pega o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1. É uma relação básica da trigonometria. Então, para eu descobrir o cosseno ao quadrado, basta eu elevar o seno ao quadrado, né, igual a 1, tá bom? Então, olha só, o cosseno ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, peraí, mais, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, igual a 1. Eu vou passar essa fração para o lado de cá, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 16, 25 avos. Vou multiplicar cruzado, lembrando que aqui tem 1, né, para eu descobrir o valor do cosseno. Então, vai ficar assim, ó, cosseno é igual a 1 vezes 25 é 25. Ao quadrado, né? 1 vezes 16 é 16. E 25 vezes 1 é 25. Quando eu faço essa subtração, dá 9. Ó. Então, o cosseno, ele vai ser a raiz quadrada de 9, que deu em cima, sobre 25. Portanto, ele é 3/5, né? Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Então, o cosseno desse ângulo é 3/5. Vamos voltar lá para cima. Se o cosseno do ângulo é 3/5, eu descubro quanto que vale tanto o x quanto o y dele, né? Eu vou falar o seguinte, ó. O cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembrando. O valor do cosseno é 3/5, o cateto adjacente é x e a hipotenusa é y. Então, eu quero descobrir o y, né, em termos de x aqui, ó. Esse y passa para cá multiplicando, o 5 vai passar para cá multiplicando e o 3 dividindo. Ou seja, o meu x, ele é o 5 que foi, o 3 que desceu, e aqui x, né? Então, meu y é 5/3 de x. Vamos colocar lá na nossa tigela. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir quanto que vale esse x, dado que ele deu a área, né? Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos 1, 2, 3 triângulos iguais. Então, a minha área, ela vai ser 3 vezes a área desses 3 triângulos. Só que como que eu vou descobrir a área dos triângulos, sendo que eu não sei a base? Tecnicamente, eu poderia saber, tá? Fazendo um teorema de Pitágoras aqui, mas eu quero usar uma fórmula nova com vocês, nesse exercício, que é a área do triângulo, dado dois lados que não são a base e a altura. Dois lados quaisquer, tá? Essa fórmula, que talvez seja nova para vocês, mas eu já fiz outros exercícios aqui do Colune usando ela, tá? Então, assista aqui a playlist que você vai ver. Ela é assim, ó. Se eu tenho um lado e outro lado, e não são perpendiculares, ou seja, um não é a altura do outro, eu posso fazer 1 vezes o outro, A vezes B, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles sobre 2. Eu vou usar isso aqui para calcular a área desses triângulos. Como que eu faço, então? Ó, um lado é x, o outro lado é 5/3 de x, o seno do ângulo entre eles, que é o alfa aqui, ó, o seno de alfa, é 4/5. Eu não preciso saber quem é alfa, eu preciso saber o seno dele, tá? E dividido por 2, certinho? Olha só para vocês verem. Tá vendo aqui? Beleza. Então, essa é a área de um triângulo. Eu não tenho 3 triângulos iguais? Então, eu vou multiplicar essa treta por 3 e vou igualar a 30, que foi o dado no exercício. Agora, eu vou mexer meus pauzinhos aqui, né? Para poder descobrir o valor de x. Ó, 3 aqui corta com 3, 5 corta com 5, esse 4 corta com esse 2, fica 2. Então, 2 é x, 2x. Vezes x, x ao quadrado. Então, fica 2x ao quadrado é igual a 30. 30 por 2 é 15. Então, x é igual a raiz quadrada de 15, o que é um ótimo sinal. Eu já vi que tem essa raiz de 15 aqui nas alternativas. Então, se x é raiz de 15, o que a gente vai pensar? Olha que maravilha. Então, aqui, ó, a parte reta, ela é raiz de 15. E a parte deitada, vamos dizer assim, diagonal, é 5/3 da raiz de 15. Então, para escrever essa treta aqui, que é na forma, ó, reitero para vocês, amiguinhos da Rede Globo, o português da questão está escrito, que eu tô fula com essa questão, sabendo que o formato e o tamanho das letras são equivalentes ao traçado na figura abaixo. Ou seja, a forma das letras e o tamanho
O formato do negócio que ele quer fazer é essa figura. Foi o que eu interpretei, né? Então, se eu fizer isso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, eu preciso de 2 barras retas e 2 barras diagonais, digamos assim. Então, eu vou ter 2 vezes a barra reta, que é raiz de 15, porque ela era o x, né? E 2 vezes a barra diagonal, que é cada uma 5/3 da raiz de 15. Vamos fazer essa conta aqui agora, para vocês ficarem fulos do jeito que eu fiquei. Então, aqui, ó, 2 raiz de 15 mais 2 é 5, 10/3 da raiz de 15. Deixa essa raiz de 15 como se fosse um x, tá? Então, vamos multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar assim, ó, amiguinhos. Deixa eu ver se eu estou gravando. Sim. 2 vezes 5, 6, raiz de 15. 1 vezes 10, 10, raiz de 15. Sobre 1 vezes 3, 3. Ou seja, somando isso aqui, vai dar 16 raiz de 15 sobre 3, ou seja, a letra A, amiguinhos da Rede Globo. Vocês entendem a minha indignação? Porque eu fiz um problema usando relações trigonométricas que quase não são ensinadas no ensino fundamental. Eu usei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu usei a fórmula da área do triângulo usando seno. Eu fiz tudo isso, achei a resposta do gabarito, mas o gabarito não é essa resposta. Amiguinhos, a resposta correta é a letra C. Olha só, não é a letra A, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Não é a letra A. A resposta correta, de acordo com o pessoal, é a letra C. Então, o que eu pensei? A interpretação aqui do texto ficou errada, né? Ele escreveu uma coisa que ele queria outra. Então, ele escreveu errado. Mas, enfim, vamos analisar a segunda opção. Então, vamos lá. A outra interpretação é o seguinte, ele vai escrever as letras separadamente, embora eu não aceito, né? Porque ele escreveu um negócio muito esquisito no enunciado. Mas aí ele vai escrever a letra N, depois a letra M, depois a letra M, tá? Aí o que acontece? Ó, a letra N, ela tem 2 linhas retas, 1, 2. E uma diagonal, que é essa, tá? Então, vou pôr reta e diagonal aqui, uma diagonal. A letra M, ela tem 1, 2 retas e 2 diagonais, ok? Beleza. E a outra letra M também, 2 retas e 2 diagonais. Então, vamos contar quantas retas a gente tem. 6 e 5 diagonais. Correto? Os valores de x, aquela treta lá que eu fiz, ela vale para tudo, né? Mas interpretando desse jeito aqui, que ele vai escrever as letras de forma separada, o que acontece? Ele vai ter 6 barras retas. Cada barra reta era o x, né? Que vale raiz de 15, tá? Mais 5 barras diagonais. Então, seria 5 vezes essa parte aqui, ó. 5 vezes 5/3 de x. Lembrando que o nosso x era raiz de 15. A gente achou no exercício, né? Na parte anterior. Então, vamos lá, amiguinhos. Isso aqui vai dar 25/3, né? Então, vai ficar 6 raiz de 15 mais 25/3 da raiz de 15. E aí, a gente vai multiplicar cruzado. Lembrando que tem 1 embaixo. 6 vezes 3, 18. Raiz de 15. 1 vezes 25, 25, raiz de 15, dividido por 3. Se eu somo 18 com 25, vai dar 43/3 da raiz de 15, certo? E não tem essa alternativa, 43/3 da raiz de 15, né? Se a gente dividisse 43 por 3, daria quase 15, ó. 43 dividido por 3 dá quase 15, 14 uns quebrado, né? E a resposta aqui é 15 raiz de 15. Então, isso aqui é aproximadamente 15 raiz de 15, mas ele não pediu a resposta aproximada, certo? Ele deu outras frações, ou seja, faria todo sentido a gente pensar em deixar na forma fracionária. Enfim, amiguinhos, eu não sei, certo? Eu acho muito ruim isso. Por quê, né? Mas isso a gente tira uma lição de moral na vida. Primeiro, quando uma questão está muito estranha, você está fazendo e não está conseguindo e tal, ela pode estar errada. Quando você estiver fazendo uma prova de múltipla escolha, você deixa e depois você vê o que você faz. Se der tempo, você volta, tá? Uma outra coisa que eu acho extremamente importante, principalmente se você fica na tábua da beirada, é pedir a algum professor, alguma pessoa, para corrigir as provas, né? Acompanhar as resoluções. Eu sempre tento fazer, né? As resoluções das provas, um dia depois. Então, tipo assim, às vezes isso atina em vocês que aquela questão possa vir a ser, né, anulada por mal escrita do enunciado dela. Porque pensa, suponhamos que você errou essa questão, né, de acordo com o gabarito deles. Só que se a questão foi anulada, você ganha ela. E às vezes uma questão é suficiente para você
perder a sua vaga ou ganhar ela, né? Então, fiquem atentos, principalmente aquelas pessoas que estão ali, ó, né, entre o passar e o não passar, né? Pela quantidade de pontos. Então, hoje em dia, se eu fosse vocês, eu ficava super atenta aí nas resoluções, porque acontece mesmo umas questões esquisitas, um trem doido, e aí que não tem a resolução lá e, tipo, aí você acha assim, eu não sei fazer, então eu errei. Mas às vezes é porque o enunciado tá meio esquisito mesmo, tá? Enfim, vamos lá, desabafos à parte, porque eu estou aqui, ó, sério, eu tô há mais de 1 hora nessa questão e, tipo, tentando entender o que esse povo quer e, no final das contas, nem tem a resposta correta, na minha humilde opinião, tá? Vamos ver aí com outros professores de matemática se eles concordam comigo. Questão número 27. O pesquisador Alfredo observa um conjunto de 84 animais, entre girafas e tucanos, em uma área de preservação ambiental. Ele nota que existem exatamente 5 girafas e 2 tucanos sem uma das patas. Alfredo precisa saber a quantidade exata de girafas que possuem com todas as patas, sendo que a única informação que possui é a de que todos girafas e tucanos estão reunidos, quando todos estão reunidos, o total de patas é de 265. Dessa forma, o pesquisador conclui que a quantidade de girafas com todas as patas olha só que enunciado horrível, né? Assim, com todo o meu respeito a quem formulou a questão, mas ela é uma questão que enche uma linguiça, ela trata-se de um sistema de equação, né? A gente vai fazer aqui. E tipo assim, ela floreia demais, uma coisa besta, negócio de pata de animal, sabe? Um problema meio inútil, né? Mas enfim, quem somos nós para julgar, né, amiguinhos? A primeira questão dessa prova foi anulada, a segunda deveria ser, a terceira tem um português todo esquisito aqui, né? Um problema todo fora de contexto, um contexto besta. Enfim, amiguinhos, vamos lá, cuidar, vamos segurar a calma que eu já tô com ranço dessa prova, vamos lá. Então, o que acontece? Ele tem 84 animais, só que vamos pensar assim, ó, eu tenho 5 girafas e 2 tucanos que têm patas a menos, né, coitados, são deficientes, digamos assim. Então, das 5 girafas, elas têm uma pata a menos. Então, eu vou contabilizar aqui, ó, menos 5 patas. E dos tucanos, eles têm uma pata a menos, eu vou contabilizar menos 2 patas, né? Ou seja, se os animais tivessem as patas todas, o que aconteceria? Eu teria, ó, mais 5 patas das girafas aqui, que daria 270, mais 2 patas dos tucanos. Então, eu teria 272 patas, ok? Então, eu falaria o seguinte: 4 vezes o número de girafas para saber as patas que provêm das girafas, né? Cada girafa tem 4 patas, então 4G é 4 vezes o número de patas das girafas. Mais 2 vezes as patas do tucano daria 272. Cuidado, tá? E aí, eu sei que o número de girafas mais o número de tucanos é igual a 84 animais. Agora é só resolver esse problema aqui. Uma dica que eu vou te dar. Quando você está fazendo um probleminha, você quer uma das letras, você anula a outra. Eu não quero saber sobre a girafa, então eu vou anular o tucano. Como? Eu pego a segunda equação e multiplico ela por menos 2, porque aí o t anula. Então vai ficar assim, ó, menos 2 vezes g, menos 2g. Menos 2 vezes t, menos 2t. Menos 2 vezes 84 vai dar 168? 168 negativo, não é? Então, a gente soma, porque aí desaparece o t e fica com g, né? 2g, 4g menos 2g vai dar 2g aqui, ó. E aí aqui corta. E 272 menos 168, ó, 12 menos 8, 4, aqui virou 6, 0, 104. Ou seja, girafa é 104 dividido por 2, que dá 52. Cuidado, tá? Porque provavelmente tem 52 na resposta, letra A, né, amiguinhos? Só que ele quer saber as girafas com todas as patas. Você lembra que 5 não tinha as patas? Então, 52 menos 5, 47, tá vendo? Cheio de pegadinhas macabras para você cair. Mel, Andres e Tim são músicos experientes de uma banda no interior de Minas. Mel sabe tocar violão e teclado. Andrés toca violão, baixo e flauta. E Tim toca baixo e guitarra. Sobre as relações que se estabelecem entre o conjunto dos músicos e o conjunto dos instrumentos, é correto afirmar que, letra A, seria função a relação que associa todos os instrumentos a todos os músicos, se Tim não tocasse teclado e Andrés não tocasse baixo. Então vamos pensar o seguinte, sobre os instrumentos nós temos 5, tá? São violão, teclado, baixo, flauta e guitarra. E os músicos a gente tem Mel, Andrés e Tim, ok? Na letra A ele fala assim, seria função a relação que associa todos os instrumentos a todos os músicos, se Tim não tocasse teclado e Andrés não tocasse baixo. Então, vamos pensar o seguinte.
o Tim toca teclado, baixo e guitarra. Aí falou assim, o Tim não tocaria teclado. Então, eu não vou ligar o teclado ao Tim. Eu vou ligar só o baixo e a guitarra. Então, baixo e guitarra, ok? O Andrés, eu não vou ligar o baixo. Então, eu vou fazer o quê? O Andrés, sei lá, ele toca violão, baixo e guitarra. Eu não vou colocar o Andrés com baixo. Então, eu vou colocar ele só no violão e na... Peraí. Ele toca violão, baixo e flauta. Então, eu vou jogar ele só no violão e na flauta. Então, o Andrés vai no violão e na flauta, ok? E a Mel, ela seria... Mel sabe tocar violão e teclado. Então, a Mel, ela vai ser o violão, vai ligar nela, e o teclado também. Certo? Agora a pergunta é, isso aqui configura função? A resposta é não. Por quê? Eu tenho esse termo V aqui sendo associado a duas pessoas diferentes, ó, e não pode, certo? Exatamente isso. Eu não posso ter, isso aqui seria o domínio e a imagem. Eu não posso ter um domínio resultando em duas imagens, né? Por exemplo, pensa na equação de segundo grau, né? Vamos pensar assim, ó, a equação de segundo grau. Um valor de x vai ter um único valor de y. Agora, um valor de y pode estar associado a dois valores de x diferentes, ao x1 e ao x2, tá vendo aqui, ó? Mas um único valor de x não pode estar associado a dois valores de y diferentes. E aqui, ó, o V do violão, ele foi associado, né, tanto a Mel quanto ao Andrés. Então, isso aqui não configura função, portanto, a letra A é falsa. A letra B, ele fala que é função a relação que associa cada músico aos instrumentos tocados, respectivamente. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei o conjunto sendo o domínio, né? O primeiro aqui é o domínio, o outro é a imagem, tá? Primeiro ele falou músico, então eu pus o músico aqui e os instrumentos tocados do lado de cá. Então, vamos lá. Ó. A Mel, ela toca, aqui fala, ela toca violão e teclado. Então, ela toca violão e teclado, ok? Eu tinha acabado de falar que não é função quando um elemento do x está associado a dois elementos do y, né? O contrário pode ser, tipo, assim, ó, por exemplo, esse aqui saindo daqui e esse aqui também. Isso aqui configura função. É como se fosse dois valores de x dando o mesmo valor de y, mas o contrário não pode. Então, já de cara, nem vou estudar. O primeiro ali, eu já vi que não dá função, né? Portanto, eu vou para a letra C agora. É função a relação que associa os instrumentos aos músicos, respectivamente. Então, eu vou pôr primeiro os instrumentos e depois os músicos, tá? Aí eu dei uns Ctrl Zs aqui, ó, só para eu poder fazer, né? Só para ficar fácil. Eu vou trazer, então, ó, os músicos pro lado de cá, porque o músico agora é que vai ser a imagem, né? E o domínio vão ser os instrumentos. Então, vamos pensar o seguinte. Quem toca violão? Falou que a Mel toca e o Andrés também toca. Então, vai ser a mesma coisa. O violão é tocado pela Mel e pelo Andrés. Como vai ter um x associado a dois diferentes valores de y, isso não configura função, né? Porque se a gente fosse pensar no gráfico, ia ser aquela coisa assim, ó. Um valor de x aqui está associado tanto a esse y quanto a esse y. Então, isso aqui não é uma função, porque quando a gente traça uma linha vertical, não pode tocar dois pontos, né? Então, aqui, a letra C também é falsa, o que leva a crer que a D é verdadeira, né? A letra D é justamente a prova das outras, né? Ela fala, não existe função possível entre os conjuntos de todos os músicos e todos os instrumentos. A gente já provou isso, né? Então, essa é a verdadeira, ok? Questão insuportável, né, gente? Aqueles conjuntinhos, aquelas negocinhas assim, costuma confundir muito a cabeça da gente, né? Provar por diagrama, mas é isso. Questão número 29. Leda está estudando com seu filho para uma prova que ele terá sobre os números reais. Ela dispôs alguns números aleatoriamente num quadro e solicitou que ele os classificasse em racionais ou irracionais. Conforme cada classificação, os números foram codificados com uma letra de acordo com o quadro abaixo. Leda pediu então ao filho que colocasse em ordem crescente e descobrisse um anagrama resultante dessa formação. A sequência correta do anagrama é... Olha que questãozinha chata. Então, primeira coisa, a gente vai colocar, ver se o número é irracional ou racional, tá? Esse número é irracional, porque tem uma raiz de 2 em cima e não tem como mudar. Então, aqui vai pegaria a letra O, né? Esse aqui é racional, porque já é uma fração. Esse aqui é racional, racional, letra I que eu vou pegar, porque ele dá para transformar numa fração. Inclusive, a fração seria, aqui tem um antiperíodo que é 0 e um período que é 6. A gente pega a junção do antiperíodo com o período, que seria 0,6, menos o antiperíodo, que é 0, e subtrai para 9 para o algarismo do período e 0 para o algarismo do antiperíodo, ou seja, seria 6 menos 0,
que é 6 dividido por 90. Se eu fizer lá, ó, a conta, 6 dividido por 90 dá 0,0666. Então, esse número é 6 sobre 90, que se eu simplifico em cima e embaixo por 6, vai dar 1 sobre 15, né? Então, se eu pego 1 dividido por 15, obviamente vai dar o mesmo valor. Eu vou deixar ele aqui só para depois eu ter noção do tamanho do número, tá? 1 menos raiz de 3 é irracional. Por quê? Porque se raiz de 3 é irracional, né? Quando eu fizer 1 menos isso, vai dar irracional. Isso aqui é aproximadamente 0,7 negativo. Por que é 0,7 negativo? Porque raiz de 3 é menos 1,7. Então, se eu devo 1,7 e pago R$1, fico devendo 0,7. Aqui, ó, só para eu ter uma noção, tá? 4 dividido por 3 é 1,33. Pensa, R$4 para 3 pessoas, né? Se fosse 3, ia dar 1. Esse R$1 que sobra dividido para 3 pessoas vai dar 33 centavos. Então, aproximadamente isso aqui. Já esse número aqui, ó, 2 raiz de 2 sobre 3, a raiz de 2 é 1,4. Vezes 2 vai dar 2,8. Se fosse 2,7 dividido por 3, ia dar 0,9, né? Então, é 0,9 e uns quebrado. Eu vou deixar aqui, ó, menos 0,9 e uns quebrado, tá? Beleza. 5π é irracional, porque o π é irracional. Isso aqui é aproximadamente 15 e uns quebrados, porque se o π é aproximadamente 3,14, quando eu multiplicar por 5, né, vai dar 15, uns quebrados. Esse aqui eu vou deixar para analisar depois, porque ele é o mais difícil, tá? O zero é racional, porque ele é a fração 0 sobre 1, concordam? Esse número aqui, ele é irracional, certo? Eu não sei quanto que é a raiz de 7, mas olha só para você ver. Se a raiz de 7, o número 7, ele está entre os dois quadrados perfeitos, 4 e 9, então a raiz dele é entre 2, que é a raiz de 4, e a raiz de 9, que é 3. Então, ele é 2 e uns quebrado. Menos 3 vai dar 0, uns quebrado, né? Negativo ainda, né? Porque aqui esse número é menor do que esse. Então, vai dar menos 0, uns quebradinho, tá bom? Esse aqui, ele é racional. Por quê? A gente tem que tirar a raiz do 9, que é 3, mais 1 dividido pela raiz de 4, que é 2, né? E somando, aqui vai dar 4 sobre 2. Então, aqui esse número é 2, né? E menos 7 é irracional, ok? Mentira, menos 7 é racional. Ai, eu ficando doida. Menos 7 é racional, porque dá para fazer fração, né? Eu pensei uma coisa e falei outra. Então, aqui era 2, né? Então, tá, vamos lá. Ficou faltando aquele que eu falei para deixar por último, que era o mais difícil de provar, né? Então, olha só, quando eu tenho um denominador, assim, irracional, eu tenho que racionalizar. Então, eu multiplico pelo conjugado de baixo. E o conjugado de baixo é 5 menos raiz de 2. É só trocar o sinal do meio, ou seja, é o próprio de cima, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse valor aqui. Porque aí, eu vou racionalizar meu denominador. Não posso ficar com o denominador irracional, né? Ok? Então, quando eu multiplicar aqui, tudo entre parênteses, tá? A soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, o quadrado de raiz de 5 é 5 e o quadrado de 2 é 4. Aí fica 5 menos 4, que é igual a 1. Então, já vou deixar 1 aqui. 1 é neutro, não vou escrever 1, beleza? Então, embaixo virou 1. Agora, em cima vai ser, como são dois números iguais, multiplicado, é o quadrado desse número. E a gente sabe que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado desse cara é 5. 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5 vezes 2 vai dar 4 raiz de 5. E aí, mais, porque o último termo sempre é positivo, 4. Então, essa resposta aqui nada mais é do que 9 menos 4 raiz de 5. Então, ela é irracional, certo? E aí, se eu quiser saber mais ou menos quanto é esse número, ó, esse cara aqui, raiz de 5, é 2 e uns quebrado. Então, vou pensar assim, ó, 4 vezes 2 é 8, né? Só que aí é um pouco mais que 8, porque é mais que 2 aqui, né? Raiz de 5 é 2 e uns quebrados. Então, 9 menos esse número vai ser 0 e uns quebrados, tá? Então, ele é 0 e uns quebradinhos. Eu já tinha achado 0 e um quebradinho aqui, já só que era negativo. Então, não vai ter ambiguidade. Ok. Agora, nós vamos organizar esses números em ordem. O menor deles é o menos 7. Tanto é que aqui, ó, a opção já começa com F, né? Sem sombra de dúvida que esse F vai ser o menor dos resultados. Depois do menos 7, a gente vai ver qual que é o mais negativo, né? Então, olha só, é o O, né? Por que que é o O? Porque aqui, ó, menos 0,9 e aqui é menos 0,7. Então, e aqui é menos 0 e uns quebradinhos bem próximo do zero, esse aqui, tá? E aqui também, né? Então, esse aqui que seria o próximo, né? Então, aqui seria o próximo. Então, seria FO, a nossa. Aí, depois desse, vem esse aqui, ó, FO. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho.
Tá. Daqui dá menos 0,9. Então, tem esse aqui que é menos 0,7 aproximadamente. Então, vai vir o N. Olha que questão insuportável, gente. Então, ó, FON, F-O-N, né? Essa daqui, ó, eu já vou até excluir ela, tá? Essa letra B. Já vou tirar ela. F-O-N. Aí, tá. Depois seria o G, né? Já tá até falando aqui qual que é o próximo. Que seria esse, ó. O G é esse, né? Então, o G é o próximo. Depois desse G, aqui tem que ser o A, tá vendo? Porque a próxima alternativa é o A. Então, eu tenho esse aqui sendo o A, que é 0. Só tem uma opção, né, pro A. Então, é esse mesmo, ó. Depois é o 0. Agora, a gente já vai começar com os números positivos, né? Porque aqui tá assim, ó. Menos 7, menos 0,9, menos 0,7, menos 0,1 quebradinho, agora o 0. Depois, qual que é o próximo número? Que é o menor. Vai ser o C, né? Peraí, não. Depois, aqui foi o A? Calma lá. A. Depois do A, ó, pode ser o C ou o I. Tá vendo que aqui tem o I? E aqui tem o C, né? E aqui também tem o C. É o C, né? Por que que é o C? Porque aqui é 0 e uns quebrados. Tá vendo? E o I... peraí, eu não posso falar isso. Eu vou ter que fazer uma conta um pouco melhor. Porque aqui é 0,06, né? Então, peraí, deixa eu fazer essa conta melhor. Olha para vocês verem que questão maledita, gente. A resposta aqui tinha dado 9 menos 4 raiz de 5. Eu vou ter que saber, em termos, né, de ordem de grandeza, quanto que vale esse número. Então, vamos pensar assim, ó. Esse número, raiz de 5, ele é aproximadamente 2,2. Então, vai ser 9 menos 4 vezes 2,2. 2,2 vezes 4 é 8,8. Então, vai dar 9 menos 8,8. Então, se eu tenho R$9 e tiro 8,80, eu fico com 20 centavos, que é 0,2, tá? Então, 0,2 é maior do que 0,06. Então, agora é o I, né? Então, aqui, ó, o próximo menor, porque a gente está do menor para o maior, entendeu? Então, aqui é o I. E aí, graças a Deus, finalmente, né? Aqui, ó, o único que tem o I na frente é esse. Então, a resposta certa é a letra C, né? Mas que exercíciozinho ordinário, tá? Depois do I, então, é o C, que é aquele que a gente tinha acabado de ver aqui, né? Então, depois dele é esse. Então, deixa eu trazer para cá, para organizar em ordem. Olha, gente, olha, vê se tem como você fazer uma questão dessa com 3, 4 minutos. Não tem jeito, né? Depois do I é o C. Aí, beleza. Agora, entre os que sobraram, qual que é o menor, né? É o 1,3, né? Porque aqui é 2 e depois é 5, então depois é o N. Então, vamos ver se vai ficar na ordem certinha lá. Depois do N é o 2, né? Que é esse aqui, é o E. Depois do E, o O. Olha o exercício que essa mulher, com a mãe dessa, né? Você não precisa nem de inimigo. O exercício que a mãe passou para o filho, Jesus amado. Então, vamos lá conferir certinho se deu a palavra mesmo. Ó. F, depois O, depois N, depois G, depois I. Peraí, depois G, depois A, calma. Depois I. Então, FONGAI, depois do I, C, depois N-E-O, N-E-O. Certinho, então, letra C aí, uma questão muito trabalhosa. Olha, 9 minutos para a gente fazer essa questão. Questão 30. Duas retas RS formam com uma transversal ângulos colaterais externos expressos em graus por 3x menos 6 e 2x mais 1. Sabe-se que as retas RS são paralelas. É correto afirmar que x é igual a. Então, olha só, eu trouxe o esquema aqui de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos pegar essa corzinha azul aqui e começar por ela. Aqui é azul, aqui também, porque é oposto pelo vértice, tá? Aí eu posso pensar assim, ó, o Z do zorro são ângulos alternos internos, né? Então, aqui também é azul, e aqui é azul porque é oposto pelo vértice. Agora, o resto eu preencho com a outra cor, laranja, que eu escolhi aqui, porque são ângulos que têm outro valor, tá bom? Então, basicamente, você preenche assim seu diagrama se você precisar lembrar. Nesse tipo de problema, eu posso ter dois ângulos valendo o mesmo tanto, se for, por exemplo, um azul com azul, um laranja com laranja, ali na nossa figurinha, tá? Se for um azul com laranja, eles são ângulos suplementares. Vamos só relembrar aqui. Quando dois ângulos somam 180 graus, que é um meio giro, né, da circunferência, eles são chamados de suplementares. Quando eles somam 90 graus, eles são chamados de complementares. E quando eles somam 360 graus, de replementares, tá? Então, se você não lembrava dessa informação, anota aí no seu caderno. Voltando aqui, o que acontece? Ele quer ângulos colaterais externos. Então, ele quer a soma desse azul aqui, por exemplo, que é externo às retas, a reta aqui, né? As duas retas, externos a elas, e do mesmo lado, que é colateral. Então, ele quer o azul com um laranja, ou seja, ele quer que a soma dê 180, porque azul com laranja dá meio giro, que é 180 graus. Beleza? Suplementares. Então, eu vou falar o seguinte, 3x menos 6 mais 2x mais 1 é igual a 180 graus. Aqui, somando, dá 5x.
Se eu devo 6 e pago 1, eu fico devendo 5. Essa dívida de 5 passa para lá somando, certo? Vai ficar 180 mais 5, que é 185. Né? Então, 185 dividido por 5, vou deixar marcado aqui aquele macete do 5 que eu amo, né? É só mexer com a vírgula, 18,50 mais 18,50, x é igual a 37, letra B. Observa uma coisa aqui, caro amigo da Rede Globo. Se você confundir torta de banana com banana torta e achar que os ângulos são iguais, vai ter a resposta também, porque, obviamente, eles não dão ponto sem nó, né, amiguinhos? Então, olha só, se você igualasse 3x menos 6 a 2x mais 1, passa esse 6 para cá somando, vai dar 7. Esse 2x para cá subtraindo, 3x menos 2x, x. Ou seja, a letra A, e aí você ia cair do cavalo feliz, né? Então, ou seja, todo cuidado é pouco. Mais uma questão que eu achei esquisita nessa prova, né? Pedrinho, aluno do ensino fundamental, desenvolveu uma nova metodologia de estudo. Na semana de provas, ele recordava as matérias escrevendo frases e classificando-as em conjuntos segundo o número de elementos. Certo? Aqui tem as afirmativas, é para a gente falar quais estão corretas, ok? Então, vamos passar lá para o point. A primeira, o conjunto de números primos e pares é vazio. Essa afirmativa ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque existe o número 2, que ele é par e ele é primo, ok? Número 2, o conjunto de quadriláteros que são ao mesmo tempo losango e retângulo é unitário. Verdadeiro. Esse elemento é o quadrado, tá? Porque o quadrado, ele é o seguinte, ó. Ele tem 4 ângulos retos. Portanto, deixa eu pegar um quadrado aqui digno, né, amiguinhos? Desenhando um quadradinho melhor. Ele tem 4 ângulos retos, assim, portanto, ele é um retângulo. O que torna ele um losango é o seguinte, se eu pegar aqui, ó, as diagonais e cruzar, o que torna as diagonais, né, um losango, é elas terem ângulos de 90 graus, tá? E esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Por que ele é 90 graus? Por causa do seguinte, esse ângulo é 45, porque é a divisão do ângulo de 90 em duas partes iguais. Esse aqui também é 45. Então, 45 mais 45, 90, para fechar esse triângulo aqui, ó, certo? Precisa de 90 aqui. Então, o ângulo é reto. Ou seja, o quadrado, ele é losango e é retângulo. Então, beleza, essa daí é correta. Número 3, o conjunto A possui 2 elementos. O número de subconjuntos do conjunto das partes de A é igual a 4. Na minha opinião, essa é correta. Porque a gente sabe que o número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos daquele conjunto. Então, se ele tem um conjunto com 2 elementos, 2 elevado a 2 é igual a 4. Por exemplo, suponhamos que ele tenha o conjunto com as letras A e B. Quais são os subconjuntos das partes desse conjunto? É o conjunto vazio, porque o conjunto vazio está dentro de todos os conjuntos, pensando assim, né? O conjunto da letra A sozinha, da letra B sozinha e da letra AB. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, foi 2 elevado ao quadrado. Agora, suponhamos que ele teria 3 letras, tá? 3 elementos. Então, quais seriam os conjuntos das partes? Ó, o vazio, certo? Só a letra A, só a letra B, só a letra C. A letra A com a letra B, a letra A com a letra C, a letra C com a letra B, e as 3 letras juntas, A, B e C, certo? Então, o conjunto das partes seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu falei com você que era 2 elevado a n, né? Então, aqui 2 elevado a terceira, 8. O que comprova que a gente realmente está certo. Então, para mim, essa é verdadeira. Por que eu estou falando para mim? Porque vocês vão ver que vão ter uma ambiguidade na resposta. Número 4, o número 0 é o elemento neutro da multiplicação. Falsa, porque o elemento neutro da multiplicação é o 1, né? Quando você multiplica por 1, não faz diferença, por isso que ele é chamado de neutro. Agora, quando você multiplica por 0, torna o número 0, então ele não é neutro, ele modifica o valor do número, né? Então, essa é falsa. Então, vamos pensar aqui, ó. É correto afirmar que 1 e 2 são verdadeiras? Não, porque 1 é falsa e a 2 é verdadeira. B, 2 é verdadeira, correto. E a 4 é falsa, correto. 3, 1 é verdadeira e 2 é falsa. 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Errado, né? É o contrário. Então, essa aqui não é correta. E a 3, 1 é falsa, ok. E 3 é verdadeira, ok também. Ou seja, na minha opinião, tem 2 respostas corretas. Mas a resposta que está no gabarito é a letra B, né? Então, 31 aqui, ó. Ups. Minhas conversas aqui, 31B, né? Então, assim, enfim, né? Não sei. É mais uma inconsistência aí dessa prova. E essa questão aqui, eu pedi a opinião de um outro professor de matemática, ele concordou comigo, então não sei mais o que dizer sobre essa prova. Questão número 32. O irmão Luca e Stael querem unir suas economias para comprar um jogo de tabuleiro.
Luca possui Z reais, Stael Y reais, sendo esses Z e Y os números primos pertencentes à solução da inequação 2x ao quadrado menos 18x mais 28, respectivamente. Tendo em vista que o preço do jogo corresponde ao mínimo múltiplo comum entre Z e Y, pode-se afirmar que, para a compra do jogo, faltam quantos reais? Bem, nós vamos resolver essa inequação como se ela fosse uma equação do segundo grau. Eu vou usar o método soma e produto. Clica aqui para você conhecer esse método. Todo vídeo eu faço só por esse método. Então, se vocês verem, né, pela estatística, ele cai toda a prova, né? Então, é bom você saber para economizar tempo. Primeiro, o método soma e produto é para A igual a 1. Como A aqui é 2, eu vou dividir toda a minha equação por 2. Vai ficar x quadrado menos 9x mais 14, ok? Dividindo todos os termos por 2. Agora, nós vamos pensar em dois números que a gente multiplica e dá 14, que é o C com sinal conservado, e dois números que a gente soma e dá o B, só que com sinal trocado. Então, tem que ser 7 vezes 2. 7 vezes 2. Agora, vamos pensar em termos da inequação. A minha inequação, ela tem concavidade para cima, certo? E as raízes dela seriam 2 e 7. O que isso significa? Que entre 2 e 7, eu tenho respostas negativas, né? Porque ele quer que a função, ele quer que a função seja menor que zero, ou seja, ele quer a parte negativa da função. A parte negativa da função é a parte da parábola que está para baixo da linha do x. Então, ele quer os números que estão compreendidos entre esse intervalo. Ele falou que os meninos têm uma quantia Z e Y, que são os números primos pertencentes à solução. A solução vai de 2 até 7, porque é negativo, né, a parte negativa do gráfico. Então, quais são os primos que estão compreendidos entre ela? 3 e 5, concorda? Porque depois do 2 vem o 3, 4, 5, 6 e o 7. Então, os números primos são o 3 e o 5. Portanto, o preço do negócio é o MMC, ele fala aqui, ó. O preço corresponde ao mínimo múltiplo comum. Então, o preço, ele é 15, tá? Por quê? O mínimo múltiplo comum entre dois números que são primos entre si é a multiplicação deles. 3 é 5, 15. E eles têm juntos, eles têm, né, 8 reais, porque um tem 3 e o outro tem 5, então eles têm 8. Fazendo a subtração, vai dar a letra C aqui, ó, 7 reais. Observa uma coisa, se você confundir sendo os valores dos meninos ali, o Y, as duas raízes, né? Porque olha só, ele tem raiz aqui, ó, 2 e 7, certo? As raízes. Se você achar que esse é o valor que os meninos têm, sei lá, porque você leu errado, somando dá 9. 15 menos 9 dá 6. E também tem a resposta, né? A letra B aqui. Então, aí, ele sempre, mesmo que seja uma coisinha boba, né? Porque se você ler direitinho ali, você não vai cair nisso. Mas se você não ler direito, você cai e ainda tem a resposta lá para você marcar ela errada. Então, como eu sempre digo, né, tem que tomar muito cuidado nessas provas. Questão número 33. Senhora Beta voltou de uma viagem ao exterior, ocasião em que comprou um perfume de 100 reais. No Brasil, ela revendeu ele por 160. É correto afirmar que o lucro sobre a venda, preste atenção, lucro, qual foi o lucro que ela teve? 60. E qual foi o preço de venda? 160. Vamos simplificar isso aqui para a gente ver a porcentagem, né? Eu vou cortar o zero e vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? Em cima vai dar 3 e embaixo vai dar 8, ok? Tem duas formas de você fazer isso. Ou você divide 3 por 8, assim, ó. Aqui coloca um zero, aqui coloca um zero e divide 30 por 8, que vai dar 2. Desculpa, que vai dar 3, né? Que dá 24, sobra 6. Aí você empresta um zero, continua dividindo. Vai dar 7, que dá 56, sobra 4, 0, 5. Então, isso aqui, ó, dá 0,375. Se você multiplica por 100, vira porcentagem, né? E aí, você anda duas casas com a vírgula, fica 37,5. Ou então, tem uma outra forma de fazer, que eu prefiro, que é transformando essa fração numa fração com denominador 100. Por quê? Fração com denominador 100 é divisão por 100 e porcentagem é o quê? Divisão por 100. Então, é isso. Aí você tem que pensar que número que você multiplica o 8 para virar 100 é 12,5. Professora, mas como que eu ia saber? De tanto fazer exercício, a gente acaba sabendo, tá? Por quê? Se eu multiplico 4 por 25 para dar 100. Então, o 8 é o dobro de 4, então eu tenho que multiplicar pelo número que é metade de 25, no caso, 12,5, tá? Então, aqui embaixo, ó, 8 vezes 12,5, ó, 8 vezes 2,5 vai dar 100. Ok? E 3 vezes 12,5 vai dar o valor que eu quero. Se fosse 3 vezes 12 é 36, 3 vezes 50 centavos é 1,50, somando dá 37,50, ou seja, 37,5
letra B. Qual que é o cuidado que você tem que ter nesta questão, amiguinho da Rede Globo? Se você não colocar sobre o preço de venda, e sim o preço original, né? Porque aqui, ó, ele pediu lucro sobre a venda, ou seja, a venda foi 160 e o lucro foi 60. Se você não colocar 160 no denominador, aqui, ó, e colocar 100, fica 60%, e aí você marca, obviamente, a letra D, né? Errando aí do jeito que eles querem, né? Finalmente, a última questão dessa prova. Analise os gráficos abaixo. Nós temos aqui alguns gráficos e vamos ver o que eles pedem, né? Já é para a gente falar qual que é a afirmativa correta. Então, vamos passar para a página que a gente pode rabiscar. Então, vamos analisar. Aqui ele fala o seguinte, ó. É correto afirmar que 2 e 5 representam funções. Então, a figura 2, ela representa uma função? Representa, né? Porque aqui, tipo, tá caindo. Para você saber se não representa função, basicamente, se você passar uma linha vertical assim, ela não pode tocar 2 pontos do gráfico. E aqui não acontece isso, então, sem sombra de dúvidas, isso aqui é uma função, né? Peraí. Ai, gente, cadê a parte? Aqui, ó. Representa uma função. Então, 2 representa e a 5 também. A 5 também representa. Por quê? Isso aqui, existe uma descontinuidade na função, que é o seguinte, se você, vamos supor que esse valor aqui seja x igual a menos 1, tá? Então, se você jogar o valor de x em menos 1, você tem que pegar nessa parte aqui da curva, e não na parte da reta, digamos assim, tá? Isso aqui só exemplifica pra gente que tem uma descontinuidade na função. Mas ela é uma função, né? Eu pego nessa curva aqui, porque a bolinha tá colorida nesse daqui, na de baixo, tá? Aqui em cima não tá colorida, então eu pego na que tá colorida. Beleza. Agora, a 6 não representa uma função, de fato, né? Porque vamos supor, aqui o valor de x desse ponto é 0. Então, se eu falo assim, quanto que vale o y se o x é 0? Você vai pegar aqui ou aqui? Você vai ficar na dúvida, entendeu? Então, por esse motivo, a 6 realmente não é função, como é correta, logo de cara aqui a letra A, né? Finalmente, uma em que a A já é a certa, para a gente não precisar ficar analisando tanto. Mas eu vou analisar as outras com vocês a título de entendimento, né? Na letra B, ele fala que 2 não representa função, a gente já viu que representa sim função. Ele falou que 3 e 4 representam função. Vamos ver. 3 representa, é verdade, essa parte, mas tem que ser a afirmativa toda, né? Porque se eu traço assim, ó, o que acontece? Não cruza em 2 pontos. Então, 3 representa e 4 representa. 4 não representa, porque aqui, ó, se eu traço uma linha vertical, ela cruza em 2 pontos, então a 4 não representa função, tá? Na letra C, ele fala que 1, 2 e 6 representam função. A gente já viu que a 6 não representa, então a afirmativa é falsa, né? Agora, a 2 a gente já viu que representa. Vamos ver a 1. A 1 não representa, porque aqui, ó, se você traça uma reta aqui, ó, ela tem 2 pontos, né? Então, e não pode, uma reta vertical não pode. Letra D, 1, 3 e 6 não representam funções. A sexta a gente já viu que não representa, a terceira a gente viu que representa, então a frase está falsa, e 1 não representa. Beleza? Tranquilo, né?